Seja bem-vindo ao DRN Audiolivros. Se não for inscrito ainda, peço que se inscreva no nosso canal. Acompanhe os nossos audiolivros aí. A gente tem bastante conteúdo. Se você deseja um livro e não tiver no canal ainda, deixa nos comentários aí que eu sempre faço uma lista e tento ir atrás assim que possível. Se quiser nos dar uma força, a gente tem o Apoia-se, o Seja Membro e também o Pix. Sempre fica na descrição do canal e na descrição dos vídeos. E muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa jornada. E vamos para as nossas leituras. Capítulo 37. O que poderia ser? Alar os conduziu para longe do Portal dos Caminhos em um passo digno, embora Juin parecesse mais do que ansioso para deixar o lugar para trás correndo. Matt, pelo menos, parecia olhar à frente, ansioso, enquanto Rune parecia confiante. Loyal, por sua vez, parecia mais preocupado com a possibilidade de Alar mudar de ideia sobre deixá-lo ir do que com qualquer outro assunto. Randy não se apressou a levar Vermelho pelas rédeas. Não achava que Vene pretendesse ativar a pedra em si. A coluna de pedra cinzenta se erguia a quase 15 braças do chão ao lado de uma faia e tinha quase 4 passos de diâmetro. Randy teria considerado aquela faia uma grande árvore se não tivesse visto as grandes árvores. Ali não havia uma mureta para alertar que passasse pelo local. Apenas algumas flores silvestres que despontavam da forragem de folhas no chão da floresta. A pedra portal estava desgastada, mas ainda era possível ler os símbolos que a cobriam. Os soldados xenaranos montados formaram um círculo ao redor da pedra e dos membros do grupo a pé. Nós a levantamos, comentou Alar, quando a encontramos há muitos anos. Mas não a movemos. Ela quase parecia resistir a ser movida. Seguiu direto até a pedra e pôs uma das mãos grandes nela. Sempre a considerei um símbolo do que foi perdido, do que foi esquecido. Na era das lendas ela podia ser estudada e compreendida em alguma medida, mas, para nós, é apenas pedra. Bem, espero que seja mais do que isso. A voz de Vane ficou ainda mais brusca. Mais velha, agradeço a ajuda. Perdoe-nos pela falta de cerimônia ao deixá-la, mas a roda não espera por mulher alguma. Pelo menos, não perturbaremos mais a paz de seu pouso. Chamamos de volta os construtores que estavam em Cair Rien, começou a responder Alar. Mas ouvimos notícias sobre o que acontece no mundo lá fora. Falsos dragões, a grande caçada à trombeta. Nós ouvimos e as notícias passam direto por nós. Mas acho que Tarmon Gaidon não passará direto por nós, nem nos deixará em paz. Passe bem, Verin Sedai. Todos vocês passem bem, e que possam se abrigar na palma da mão do Criador. Juin. Ela fez uma pausa apenas para fitar Loyal pela última vez e dirigir a Randy um último olhar de repreensão, e então os Ogier sumiram em meio às árvores. Ouviram-se estalos nas celas enquanto os soldados se ajeitavam. Ingtar observou o círculo que formavam. Isso é realmente necessário, Verin Sedai. Mesmo que seja possível, sequer sabemos se os amigos das trevas realmente levaram a trombeta para a ponta de Toma. Ainda acho que consigo fazer Bartanes. Se não podemos ter certeza, respondeu Verin em um tom calmo, interrompendo-o. A ponta de Toma ainda é um lugar tão bom para procurarmos quanto qualquer outro. Já ouvi dizer mais de uma vez que iria até Shaial Ghul para recuperar a trombeta se for necessário. Você recua agora diante disso? Ela indicou a pedra sobre a árvore de casca lisa. As costas de Ingtar ficaram eretas. Eu não recuo diante de nada. Não importa se nos levará à ponta de Toman ou a Shaial Ghul. Se a trombeta de Valéria estiver no fim do caminho, vou segui-la.
Está bem, Guitar. Agora, Hud, você foi transportado por uma pedra portal há menos tempo do que eu. Venha. Ela o chamou com um gesto e o rapaz conduziu Vermelho até ela, perto da pedra. Você já usou uma pedra portal? Ele olhou para cima do ombro para ter certeza de que não havia ninguém próximo o suficiente para ouvir. Então acho que não espera que eu o faça. Ele deu de ombros aliviado. Veio o encarou com uma expressão neutra. Eu nunca usei uma pedra, e é por isso que sua experiência é mais recente que a minha. Conheço bem meus limites. Eu seria destruída antes de chegar perto de canalizar o poder suficiente para ativar uma pedra portal. Mas sei um pouco sobre elas. O bastante para ajudá-lo, pelo menos um pouquinho. Mas eu não sei nada. Ele conduziu o cavalo contornando a pedra, olhando-a de cima a baixo. A única coisa que me lembra é do símbolo do nosso mundo. Selene me mostrou, mas eu não vejo aqui. Claro que não. Não em uma pedra deste mundo, já que os símbolos ajudam a ir para um mundo. Ela sacudiu a cabeça. O que eu não daria para conversar com essa garota de quem você tanto fala? Ou, melhor ainda, para pôr as mãos nesse livro dela. Acredita-se que nenhuma cópia de Espelhos da Roda sobreviveu inteira à ruptura. Serafeli diz que há mais livros que acreditamos estar perdidos do que eu tenho fé de que possam ser encontrados. Bem, não ajuda em nada me preocupar com o que eu não sei, mas sei de algumas coisas. Os símbolos da metade de cima da pedra representam os mundos. Não todos os mundos que poderiam ser, é claro. Ao que parece, nem toda pedra se conecta a todos os mundos, e os Aes Sedai da Era das Lendas acreditavam que havia mundos que nenhuma pedra tocava. Você não vê nenhum que seja familiar? Nada. Se ele encontrasse o símbolo certo, poderia usá-lo para encontrar Fen e a trombeta, salvar Met e impedir que Fen fizesse mal aos habitantes de Campo de Elmond. Se encontrasse o símbolo, precisaria tocar Saidin. Queria salvar Met de ter Fen, mas não queria tocar Saidin. Tinha medo de canalizar, mas ansiava por aquilo como um faminto ansiava por comida. Nenhum deles. Velen suspirou. Os símbolos na base indicam pedras de outros lugares. Se você souber como funciona, pode nos levar para esta mesma pedra em outro mundo, mas para uma das outras pedras de lá, ou mesmo para uma das outras deste mundo. Imagino que seja semelhante a viajar, mas assim como ninguém se lembra de como viajar, ninguém se lembra de como funciona. Sem esse conhecimento, tentar fazer isso pode destruir a todos nós com muita facilidade. Ela apontou para duas linhas onduladas paralelas, cruzadas por um estranho rabisco, entalhadas em uma parte bem baixa da coluna. Este símbolo indica uma pedra na ponta de Toman. É uma das 3 pedras cujo símbolo eu conheço, e a única que visitei. Não aprendi absolutamente nada depois de quase ser pega pela neve nas montanhas da névoa e de quase congelar na planície de Almoth. Você joga dados ou cartas, Randy Altor? Matt é quem gosta de jogar. Por quê? Certo. Bem, vamos deixá-lo fora disso, eu acho. Também conheço esses outros símbolos. Ela passou um de seus dedos por um retângulo contendo 8 entalhes bastante parecidos, representando um círculo e uma flecha. Mas em metade deles, a flecha estava circunscrita, enquanto na outra metade ela atravessava o círculo. As flechas apontavam para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. Em volta de cada círculo havia uma linha diferente que Randy tinha certeza de que era algum tipo de escrita, embora não fosse nenhuma língua conhecida. Era tudo composta de linhas curvas que subitamente se tornavam ganchos afiados para depois voltar a fluir. Sei pelo menos o seguinte, prosseguiu Verin. Cada um representa um mundo,
e o estudo sobre eles serviram de base para a criação dos caminhos. Esses aqui não são todos os mundos que chegaram a ser estudados, mas são os com símbolos que eu conheço. É aqui que entra a sorte. Não sei como são esses mundos. Acredita-se que, em alguns, um ano lá dura apenas um dia aqui. E em outros, um dia lá equivale a um ano aqui. Supõe-se que haja mundos em que o próprio ar pode matá-lo, e outros que mal são reais o suficiente para se manterem inteiros. Não vou especular sobre o que poderia acontecer se caíssemos em um desses. Você precisa escolher. Como meu pai diria, é hora de rolar os dados. Randy olhou estupefato, balançando a cabeça. Eu poderia matar todos nós com minha escolha. Você não está disposto a correr o risco? Pela trombeta de Valérie? Por Matt? Por que você está tão disposta? Eu nem sei se consigo fazer isso. Não funciona todas as vezes que tento. Ele sabia que ninguém se aproximara, mas olhou para trás a si mesmo. Todos esperavam, mais ou menos, um círculo ao redor da pedra. Observavam a cena, mas não estavam perto o suficiente para ouvir. Às vezes Saidin está logo ali. Eu posso senti-lo, mas ele podia muito bem estar na lua. Quando tento tocá-lo, e mesmo se funcionar, o que acontece se eu nos levar para um mundo onde não dê para respirar? Que bem isso faria a Matt, ou a trombeta? Você é o dragão renascido, respondeu ela em voz baixa. Ah, você pode até morrer, mas acredito que o padrão não vai deixá-lo escapar antes de terminar o que precisa fazer com você. No entanto, a sombra recobre o padrão agora. Quem poderia dizer como isso afeta a tessitura? Tudo o que você pode fazer é seguir seu destino. Eu sou Randy Altor, respondeu quase rosnando. Não sou o dragão renascido, e não serei um falso dragão. Você é o que é. Vai escolher ou vai ficar aí parado até seu amigo morrer? Randy ouviu seus dentes rangerem e se forçou a relaxar a mandíbula. Os símbolos poderiam muito bem ser todos iguais, já que não tinham muito significado para ele. Aqueles escritos poderiam muito bem ser as pegadas de uma galinha. Por fim, escolheu um cuja seta apontava para a esquerda, porque naquela direção ficava a ponta de Toman. Escolheu uma flecha perfurando o círculo, pois ela havia se libertado como ele queria fazer. Quis rir. Eram detalhes tão pequenos para apostar suas vidas. Cheguem mais perto, ordenou Veirin para os outros. Vai ser melhor se vocês estiverem mais perto. Eles obedeceram com uma leve hesitação. Está na hora, continuou ela, enquanto eles se reuniram à sua volta. Ela abriu o manto e colocou as mãos na coluna, mas Randy percebeu que ela observava pelo canto do olho. Estava ciente das tossidas nervosas e dos pigarros dos homens ao redor da pedra, de um impropério de Uno dirigido a alguém que se mantinha afastado, de uma piada fraca de Matt, de Loyal engolindo em seco bem alto. Ele buscou o vazio. Naquele momento foi tão fácil. A chama consumiu o medo e as paixões, sumindo quase antes de ele pensar em formá-la. Ela se foi, deixando-nos apenas o vazio e Saidin, brilhante, nauseante, fascinante, de embrulhar o estômago, sedutor. Randy o buscou, e o poder o preencheu, o tornou vivo. Não moveu um músculo, mas sentiu como se estivesse tremendo com a torrente do poder único dentro de si. O símbolo se formou sozinho, a seta perfurando o círculo, flutuando logo além do vazio, sólido como o material em que for esculpido. Ele deixou o poder único fluir por ele, indo até o símbolo. O símbolo tremulou e piscou. Tem algo acontecendo, disse Veirin. Algo
O mundo piscou. A fechadura de ferro saiu rolando pelo chão e Randy deixou cair o bule de chá quente quando uma enorme figura com chifres de carneiro chegou à porta, trazendo a escuridão da noite invernal atrás de si. Corra! Gritou Tan. A espada de seu pai lampejou, fazendo o Trolloc tombar, mas a fera se enganfiou com Tan enquanto caía, levando-o ao chão. Mais Trollocs se aglomeravam à porta. Formas vestidas de malhas negras, seus rostos como os de humanos, mas distorcidos com focinhos, picos e chifres. Carregavam espadas extremamente curvas e davam estocadas em Tan, que tentava se levantar. Machados pontudos o golpeavam e o sangue vermelho manchava o aço. Pai! Gritou Randy. Puxando a faca do cinturão, o rapaz se atirou por cima da mesa para ajudar o pai, gritando uma última vez, quando a primeira espada atravessou seu peito. O sangue saiu por sua boca e uma voz sussurrou em sua cabeça. Venci de novo, Lewis Terry. Pisca. Randy lutou para se agarrar ao símbolo, vagamente ciente da voz de Verin. Está. O poder o inundou. Pisca. Randy estava feliz com seu casamento com Egwene. Ele tentava não deixar que a melancolia o dominasse naqueles momentos em que achava que deveria ter acontecido algo mais, algo diferente. As notícias do mundo lá fora chegavam a 2 rios por meio de mascates e mercadores que iam comprar lã e tabaco. Eles sempre traziam notícias de novos problemas, guerras e falsos dragões que apareciam em toda parte. Houve um ano em que não apareceu nenhum mercador ou mascate, e, quando voltaram no ano seguinte, todos traziam a notícia de que os exércitos de Arthur Asa de Gavião haviam retornado, ou, ao menos, seus descendentes. As velhas nações estavam derrotadas, e os novos mestres do mundo, que usavam a Aes encoleirados em suas batalhas, derrubaram a Torre Branca e salgaram a terra onde Tarvalon se erguera. Não havia mais a Aes Sedai. Tudo aquilo fazia pouca diferença para o pessoal de 2 rios. As safras ainda precisavam ser plantadas, as ovelhas tosquiadas e os cordeiros cuidados. Tan tivera netos e netas que brincaram de cavalinho em seus joelhos antes de ser enterrado ao lado da esposa, e a antiga casa da fazenda ganhara novos quartos. Egwene se tornara sabedoria, e a maioria achava que ela era ainda melhor que a antiga, Ninaeve Almeara. Era bom que fosse, pois suas curas, que funcionavam milagrosamente nos outros, conseguiam por pouco manter Randy vivo, a despeito da doença que parecia ameaçá-lo constantemente. Seu estado de espírito estava cada vez pior, mais sombrio, e ele se enfurecia e dizia que as coisas deviam ter acontecido de outro jeito. Egwene passou a ficar cada vez mais assustada quando ele ficava daquele jeito, pois coisas estranhas aconteciam quando ele estava em seus piores momentos. Tempestades de raios que ela não percebera ao escutar o vento, incêndios na floresta. Mas ela o amava, então cuidava dele e o mantinha são, embora alguns murmurassem que Randy Altor era louco e perigoso. Quando ela morreu, ele passou a ficar horas sentado sozinho em seu túmulo, com lágrimas ensopando a barba, que já estava ficando grisalha. A doença voltou e ele piorou. Perdeu 2 dedos da mão direita e um da esquerda. Suas orelhas pareciam cicatrizes, e os homens murmuravam que ele cheirava podridão. Sua depressão se agravou. Ainda assim, quando chegaram as terríveis notícias, ninguém se recusou a aceitá-lo ao seu lado. Trollocs desvanecidos e coisas jamais sonhadas irromperam da praga, e os novos mestres do mundo estavam sendo vencidos, apesar de todo o seu poder. Então Randy pegou seu arco. Estavam-lhe apenas os dedos que precisava para atirar, mas ele mancou com os que marchavam rumo ao norte até o rio Taren.
Homens de cada vila e fazenda de todos os cantos de 2 rios, levando arcos, machados, lanças para caçar javalis e espadas que até então apenas enferrujavam nos sótãos. Randy também tinha uma espada, marcada com uma garça na lâmina, depois que encontrara depois da morte de Tan, mas não sabia como usá-la. Algumas mulheres foram também, levando nos ombros qualquer arma que conseguisse encontrar, marchando ao lado dos homens. Alguns riam, dizendo que tinham uma estranha sensação de que já haviam feito aquilo antes. E foi notarem que o povo de 2 rios enfrentou os invasores. Fileiras intermináveis de trollocs, liderados por desvanecidos saídos de pesadelos, marchavam sob um estandarte negro como a morte, que parecia devorar a luz. Randy viu aquele estandarte e achou que a loucura o tomara outra vez, pois parecia que nascera para aquilo, para enfrentar aquele estandarte. Atirou todas as flechas contra ele, tão certeiras quanto a habilidade e o vazio permitiam, sem se preocupar com os trolls que forçavam passagem pelo rio, ou com os homens e mulheres que morriam ao seu lado. Foi um daqueles trolls que o derrotou, antes de trotar aos uivos em busca de sangue no interior de 2 rios. Enquanto jazia na margem do Tarim, vendo o céu escurecer ao meio-dia, com a respiração cada vez mais lenta, ele ouviu uma voz dizer: "Vence de novo, Leosterin." Pisca. A seta e o círculo se contorceram, transformando-se em 2 linhas paralelas onduladas, e ele lutou para fazê-las voltar ao que eram. Veio a voz de Verin. Errado. Alguma coisa. O poder rugia. Pisca. Tan tentou consolar Randy quando Egwene ficou doente e morreu, 1 semana antes do casamento. Ninaeve também tentou, mas ela própria estava bastante abalada. Nem mesmo toda a sua habilidade e a sabedoria entendia o que matara a garota. Randy se sentara ao lado da casa de Egwene enquanto ela morria, e parecia não haver lugar em Campo de Emond onde não ouvisse seus gritos. Sabia que não poderia ficar. Tan lhe deu uma espada com uma lâmina com a marca da garça e, embora não tenha explicado muito bem como um pastor de 2 rios encontrar aquela arma, ele o ensinou a usá-la. No dia em que partiu, Randy recebeu uma carta de Tan. Seu pai explicou o que ela poderia fazer com que ele fosse aceito no exército de Ilian e o abraçou, dizendo: "Nunca tive outro filho e nem quis ter. Volte com uma esposa se puder, menino, assim como eu. Mas volte, de qualquer jeito." No entanto, Randy teve seu dinheiro roubado em Baerlon, assim como a carta de apresentação, e por pouco não perdeu a espada junto. Então encontrou uma mulher chamada Min, que lhe disse coisas tão loucas sobre ele que o rapaz decidiu deixar a cidade para fugir dela. Suas andanças o levaram a Caemlyn, e lá a sua habilidade com a espada lhe valia um lugar entre as guardas da rainha. Às vezes, ele se pegava olhando para a filha herdeira, Elaine, e naqueles momentos se enchia de ideias estranhas de que aquilo não era como as coisas deveriam ser, de que precisava haver algo mais em sua vida. Elaine não olhava para ele, é claro. Ela se casou com um príncipe taireno, embora não parecesse feliz com aquilo. Randy era apenas um soldado que já fora um pastor de uma pequena aldeia. Era um lugar tão distante, na direção da fronteira ocidental, que apenas algumas linhas em um mapa ainda o conectavam a Andor. Além disso, tinha a reputação de ser um homem de acessos de violência. Alguns diziam que ele era louco, e em tempos normais talvez nem mesmo sua habilidade com a espada o teriam mantido na guarda. Mas aqueles não eram tempos comuns. Falsos dragões brotavam como ervas daninhas. Cada vez que um era derrotado, outros 2 se proclamavam, ou 3, até que todas as nações estavam arrasadas pela guerra. E a estrela de Randy brilhou, pois ele descobriu o segredo de sua loucura.
Um segredo que ele sabia que precisava guardar e foi o que fez. Ele era capaz de canalizar. Havia sempre lugares, momentos em que tentava canalizar. Às vezes, durante uma batalha, quando um pouco do poder, nada grande o suficiente para ser notado em minha confusão, podia garantir a sorte. Às vezes funcionava, às vezes não. Mas dava certo com frequência suficiente. Ele sabia que estava louco e não se importava. Uma doença degenerativa se abateu sobre ele, que também não se importou, nem ninguém mais. Chegaram notícias de que os exércitos de Arthur, Asa de Gavião, haviam retornado para reivindicar a terra. Rand liderou 1000 homens quando as guardas da rainha cruzaram as montanhas da névoa. Nem pensou em fazer um desvio para visitar 2 rios. Já não pensava no vilarejo com muita frequência, e comandou a guarda quando o que restou dela recuou pelas montanhas. Lutou e recuou por toda a extensão de Andor, entre as hordas de refugiados em fuga, até que chegou a Kemenin. Muitas pessoas de Kemenin já haviam fugido, e muitas aconselhavam o exército a recuar ainda mais. Mas Elaine era a rainha àquela altura, e jurara não deixar lugar. Ela não olhava para seu rosto arruinado, marcado pelas cicatrizes da doença, mas ele não queria deixá-la. Então, o que havia restado dos guardas da rainha se preparou para defender enquanto seu povo fugia. O poder veio a ele durante a batalha em Kemerin, e ele arremessou raios de fogo contra os invasores e partiu a terra a seus pés. Mas, mesmo assim, teve a sensação de que nascera para algo mais. Apesar de seus esforços, o exército inimigo era grande demais para ser detido, e alguns deles também conseguiam canalizar. Por fim, um raio lançou Rand da muralha do palácio. Quebrado, sangrando e queimado, enquanto seu último suspiro se arrastava na garganta, ele ouviu uma voz sussurrar. Vence de novo, Leosterin. Pisca. Rand lutou para segurar o vazio que tremia sobre as marretadas do mundo que piscava. Tentou se agarrar a um símbolo enquanto 1000 outros dardejavam pela superfície. Lutou para se agarrar a qualquer símbolo que fosse. Deu errado, gritou Verin. O poder era tudo. Pisca, 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 pisca. Ele foi um soldado, foi um pastor, foi um mendigo, um rei, foi um fazendeiro, menestrel, marinheiro, carpinteiro. Nasceu, viveu e morreu a Aiel. Morreu louco, apodrecendo, doente, por acidente de velhice. Foi executado e multidões comemoraram sua morte. Proclamou-se o dragão renascido e fez tremular seu estandarte pelo céu. Fugiu do poder único e se escondeu. Viveu e morreu sem nunca saber. Conteve a loucura e a doença por anos. Sucumbiu entre um inverno e outro. Às vezes, Moiraine aparecia e o levava embora de 2 rios, sozinho, ou com alguns de seus amigos que haviam sobrevivido à noite invernal. Às vezes, ela não ia. Às vezes, outra cidade ia buscá-lo. Às vezes, era uma da Ágia Vermelha. Egwene se casou com ele. Egwene, com uma expressão severa, usando a estola do trono de Amerlin, liderou as Aes Sedai que o amansaram. Egwene, com lágrimas nos olhos, cravou uma adaga em seu coração e ele agradeceu ao morrer. Ele amou outras mulheres, casou-se com outras mulheres. Elaine, Min, a filha loura de um fazendeiro da estrada de Kemenin, e mulheres que nunca vira antes de viver aquelas vidas. 100 vidas, mais. Tantas que ele não conseguia contar. E no fim de cada uma, quando jazia às portas da morte, enquanto dava seu último suspiro, uma voz sussurrava em seu ouvido. Venci de novo, Leosterin. Pisca, 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 pisca,
Pisca, pisca, pisca, pisca, pisca, pisca, pisca, pisca. O vazio desapareceu. O contato com o Saidin lhe escapou. E Randy caiu com um baque que o teria deixado sem ar, caso já não estivesse parcialmente doente. Ele sentiu a pedra áspera embaixo de seu rosto e suas mãos. Estava fria. Tinha consciência de Venin levantando-se com dificuldade de onde caíra, com as costas no chão, colocando-se de quatro. Ouviu alguém vomitar com violência e levantou a cabeça. Uno estava ajoelhado no chão, esfregando a boca com as costas da mão. Todos haviam caído, e os cavalos estavam com as patas rígidas, tremendo, revirando os olhos de um modo incontrolável. Ingtar olhava fixamente para o nada e tinha a espada na mão. Ele segurava o cabo com tanta força que a lâmina tremia. Loial estava sentado, esparramado, com os olhos arregalados, atordoado. Matt se encolhia em posição fetal com os braços sobre a cabeça e Perry encravava os dedos no rosto como se quisesse arrancar o que via, ou talvez arrancar os olhos que viram aquelas coisas. Nenhum dos soldados estava em condição melhor. Mas Emma nem tentava esconder o choro. Lágrimas rolavam pelo rosto, enquanto Húrin olhava em volta como se procurasse para onde fugir. O que? Randy parou para engolir em seco. Estava prostrado em uma pedra áspera e desgastada, parcialmente coberta de terra. O que aconteceu? Um pico do poder único. A Sedai ficou de pé, cambaleante, e se enrolou no manto com um calafrio. Foi como se estivéssemos sendo forçados, impelidos. Pareceu ver do nada. Você precisa aprender a controlá-lo. Precisa. Essa quantidade de poder poderia transformá-lo em cinzas. Venin, eu vivi. Eu fui. Ele percebeu que a pedra abaixo era arredondada. A pedra portal. Depressa, trêmulo, ele se forçou a ficar de pé. Venin, eu vivi e morri não sei quantas vezes, e cada vez foi diferente, mas era eu. Era eu. As linhas que unem os mundos que podem ser foram estabelecidas por aqueles que conheciam os números do caos. Venin estremeceu, parecia estar falando sozinha. Nunca ouvi falar disso, mas há motivos para não termos nascido naqueles mundos, embora nossas vidas fossem diferentes. É claro, vidas diferentes para as diferentes formas como as coisas poderiam ter acontecido. Foi isso que aconteceu? Nós vimos como nossas vidas poderiam ter sido? Venci de novo, Leusterin. Não. Eu sou Randy Altor. Venin se recompôs e olhou para ele. Você fica tão surpreso em saber que sua vida poderia ser um modo diferente se tivesse feito escolhas diferentes ou se coisas diferentes tivessem acontecido? Mas nunca havia pensado que eu... Bem, o importante é que estamos aqui, mesmo que não tenha sido como esperávamos. Aqui onde? Indagou Randy. O bosque do pouso Tisofo se fora, substituído por um terreno aberto. Parecia haver uma floresta não muito longe a oeste e algumas colinas. O sol estivera alto no dia que havia se reunido no pouso, mas ali já estava baixo, quase no entardecer em um céu cinzento. Algumas árvores próximas tinham os galhos nus, ou então umas poucas folhas de cores brilhantes. Um vento frio soprava do leste, remexendo as folhas pelo chão. Na ponta de Toman, respondeu Verin. Esta é a pedra que visitei. Você não deveria ter tentado nos trazer direto para cá. Não sei o que deu errado. E acho que jamais saberei, mas, a julgar pelas árvores, diria que estamos no fim do outono. Randy, não ganhamos tempo com isso. Perdemos. Eu diria que levamos cerca de 4 meses para chegar aqui. Mas eu não...
Você precisa me deixar guiá-lo nessas coisas. Não posso lhe ensinar, é verdade, mas talvez possa ao menos impedi-lo de se matar e de matar o restante do grupo por ir longe demais. Mesmo que você não se mate, se o dragão renascido se exaurir como uma vela queimada até o fim, quem enfrentará o tenebroso? Ela não esperou que ele repetisse os protestos. Em vez disso, foi até Ingtar. O Xianarano tomou um susto quando ela tocou seu braço e fitou com olhos enlouquecidos. Eu caminho na luz, afirmou Rouco. Eu vou encontrar a trombeta de Valéria e derrubar o poder de Shai Algu. Eu vou. É claro que vai, respondeu ela, acalmando-o. Então tomou o rosto dele nas mãos e o homem inspirou subitamente, recuperando-se do que afetava. No entanto, a lembrança ainda permanecia em seus olhos. Pronto, disse ela. Isso vai resolver seu problema. Vou ver como posso ajudar os outros. Ainda podemos recuperar a trombeta, mas nosso caminho não ficou mais fácil. Enquanto ela andava por entre os outros, parando por um tempo diante de cada um, Randy foi até seus amigos. Quando tentou ajudar Matt a se levantar, o rapaz se soltou e o encarou com um olhar fixo. Então segurou o casaco de Randy com as duas mãos. Randy, eu nunca contaria sobre você a ninguém. Eu não trairia. Você precisa acreditar. Ele parecia pior do que nunca, mas Randy achou que era principalmente por estar assustado. Eu acredito. E se perguntou que vidas Matt teria vivido e o que fizera. Ele deve ter contado a alguém ou não estaria tão ansioso. Não podia culpá-lo. Aqueles haviam sido outros Matts, não esse. Além disso, depois de algumas alternativas que vira para si mesmo. Eu acredito em você. Perrin. O jovem de cabelos encaracolados deixou as mãos caírem do rosto com um suspiro. Marcas vermelhas manchavam sua testa e as bochechas onde ele cravara as unhas. Os olhos amarelos ocultavam seus pensamentos. Não tem muita escolha, não é mesmo, Randy? O que quer que aconteça, o que quer que a gente faça, algumas coisas quase sempre são as mesmas. Ele soltou mais um longo suspiro. Onde estávamos? Esse é um daqueles mundos de que você e Húrin falaram? Aqui é a ponta de Toman, explicou Randy. No nosso mundo. Pelo menos foi o que Velen disse. E é outono. Matt pareceu preocupado. Como é que... Não. Não quero saber como aconteceu. Mas como vamos encontrar Fen e a adaga agora? Eles podem estar em qualquer lugar a essa altura. Ele está aqui, garantiu Randy. Torcia para estar certo. Fen tivera tempo para embarcar em um navio para qualquer lugar que quisesse. Tempo para cavalgar até Campo de Emond, ou Tarvalon. Por favor, Luz, que ele não tenha cansado de esperar. Se tiver feito algum mal a Egwene ou a qualquer pessoa de Campo de Emond, eu vou. A luz que me queime. Eu tentei chegar a tempo. As maiores cidades da ponta de Toman são todas a oeste daqui, anunciou Verin, alto bastante para que todos a ouvissem. Todos já estavam de pé outra vez, exceto Randy e seus dois amigos. Ela foi até eles e encostou as mãos em Matt enquanto dizia: Não que por aqui existam muitas aldeias grandes o suficientes para serem chamadas de cidadezinhas. Mas, se buscamos qualquer vestígio dos Amigos das Trevas, devemos começar pelo oeste. E acho que não deveríamos desperdiçar luz do dia aqui, sentados. Quando Matt piscou e ficou de pé, ainda parecendo doente, mas com movimentos mais firmes, ela virou-se para pôr as mãos em Perrin. E Randy recuou quando ela acendeu para ele. Não seja tolo, repreendeu. Não quero sua ajuda, respondeu Randy em voz baixa. Nem a ajuda de qualquer Aes Sedai. Ela comprimiu os lábios. Como quiser. Montaram no mesmo instante e cavalgaram para o oeste, deixando a pedra portal para trás.
Ninguém protestou, muito menos Randy. Luz. Espero não chegar tarde demais.